José Simões Valente era mais conhecido como o Senhor Caderno. Tem 54 anos e é natural da Pampilhosa da Serra. A família já não o vê desde 25 de agosto. O início desta história começa nesta casa alugada em Coimbra. Era aqui que José, dono de um carrossel de crianças que trabalhava na zona norte do país, estava a viver com a família temporariamente. A vida não estava a ser fácil para este homem. A lutar contra um cancro grave, um tumor num pulmão e outro na cabeça, José estava imerso numa depressão profunda. Um estado de espírito que se agravou com a dureza dos tratamentos de quimioterapia que fazia regularmente em Coimbra. A família diz que ele terá perdido a vontade de viver. O certo é que por volta das 18 horas daquela tarde de agosto, ele saiu de casa sem aviso, sem levar documentos ou agasalhos. Levava apenas a roupa que trazia vestida. Desde então, nunca mais foi visto. A família desdobrou-se em apelos pelas instituições e autoridades locais. A suspeita de suicídio no Mondego acionou desde logo as buscas pelos bombeiros chapadores e voluntários, sempre sem resultados. A mais de um mês de distância do desaparecimento, a família mantém-se inconsolável, sem qualquer indício do paradeiro de José. O apelo ao público mantém-se em cartazes e alertas enviados pela internet. Até lá, no ar, fica a suspeita. Andará este homem perdido e desorientado? Será este mais um caso de suicídio? A família continua a rezar para que José Simões Valente esteja bem e regresse a casa são e salvo. Que é exatamente isso que toda a gente pretende e principalmente a sua família, e por isso também nos pediu este apelo a desesperado. Connosco está a Sílvia Alves, é a nora. Muito bom dia, Sílvia. Bom dia. Alguma coisa fazia supor este desaparecimento? De que forma, em que circunstâncias o seu sogro desapareceu? É assim, nada fazia prever que ele fugisse, que ele fizesse isto, porque ele criticava quem tentava o suicídio. Só que ele estava muito desesperado, eu acho que ele estava no limite dele e não aguentou mais. Ele, no dia em que saiu de casa, pediu a toda a gente que estava lá, à minha sogra e ao meu cunhado, para o matarem. Sílvia, deixe-me só ajeitar o seu cabelo, para não haver interferências no seu microfone. Obrigada. Pediu à minha sogra e ao meu cunhado, inclusive à neta de 2 anos, para o matar. Claramente que ninguém ia fazer isso e ele saiu de casa. É algo que ele já tinha referido antes? Sim. Portanto, não conseguir, porque sabemos que sofre de graves problemas de saúde. Sim. E isso estava a atormentá-lo. A possibilidade de não ter uma cura para a sua doença, era isso que o atormentava nos últimos dias que esteve convosco? Sim, porque inicialmente disseram-lhe que ele tinha um cancro no pulmão, em janeiro, e no dia 8 de agosto foi-lhe dito que o cancro do pulmão tinha passado para a cabeça e que estava em mais do que um sítio. E que ele iria fazer a radioterapia, que podia não aguentar. E então, isso foi-lhe dito por uma psicóloga no Hospital de Coimbra. Onde ele já estava a fazer tratamento? Já. Ele já tinha feito o tratamento para o pulmão, parou cerca de 1 mês e meio, voltou a repetir exames e, pronto, houve necessidade de repetir novamente. Como ele não descansava, a médica pediu para ele fazer uma ressonância magnética à cabeça, aí é que lhe foi dito que ele tinha o cancro na cabeça em mais do que um sítio, e a partir desse momento, que foi do dia 8 de agosto, ele aí, de dia para dia, dizia a toda a gente: vai ser agora, eu agora não aguento mais, eu não aguento, ajudem-me, tomem conta da minha mulher, ajudem-me. Prontos, eu dizia: tenha calma, não pode ser assim, não pensa assim, você vai ficar bom, você vai ver, está a sofrer muito agora, mas vai passar. Ele dizia: não, vai ser agora, vai ser agora. Prontos. Como se já não se bastasse sofrer com esse grave problema de saúde, sabiam de mais algum problema que o atormentasse? Não, ele era só mesmo esse problema de saúde. Era só mesmo isso. Tem uma família feliz, sim, ele dava-se que o acompanha? Bem, sim, ele dava-se bem com a minha sogra, ele dava-se super bem com o meu marido, com o meu cunhado. Como era o vosso relacionamento?
Como é que era o relacionamento do seu sogro com o resto da família? É assim... Eram próximos? Sim. Ele desabafava? Assim, desabafava. Ele, de antes, era um senhor muito comunicativo, falava com toda a gente. Em casa dele tinha que ter sempre os amigos, a família. E tinha um grupo de amigos? Sim, ele tinha muitos amigos. A ter. Sim, porque ele tem muitos amigos, ele tinha um carrossel, andámos nas festas, ele em cada festinha que faz, ele tem os amigos dele, ele é muito conhecido e a maior alegria dele era sempre em casa dele ter os amigos, ter a família. Conhecido pelo caderno. Sim. Agora, porquê? Porque, segundo dizem, ele é de uma aldeia, Pampilhosa da Serra, em que lá se fez uma ponte e era ele que tomava conta do pessoal, de quem vinha, quem não vinha. E então daí Senhor Caderno, na aldeia, no trabalho dele, nas festas, ninguém o conhece por Senhor José. É sempre Senhor Caderno, Senhor Caderno, Senhor Caderno. Claro. Silvia, eu sei que entretanto, e antes que nos esqueçamos, sei que tem agradecimentos para fazer, porque houve toda uma onda de solidariedade de amigos. Sim. Em buscas incessantes, apelos através da internet, portanto esteja à vontade, tem aqui também um bom veículo para isso. Eu queria agradecer a todos os amigos que nos ajudaram, que foram muitos, e a alguns familiares. E queria pedir também, se alguém tivesse informações que nos pudessem dar, que nós queríamos mesmo encontrá-lo. Nós achamos que ele não está vivo porque ele era um senhor que, se saísse, se demorasse mais tempo, se não tivesse telemóvel, ele pedia a alguém, ia a um café, para nos ligar. Nós, inicialmente, quando ele saiu de casa naquele dia 25 de agosto, às 6 da tarde, nós pensámos, se calhar ele foi dar um passeio, foi aliviar, ele vai voltar. Só que depois passou-se um dia, 2, 3, nós, montes de pessoas lá em Coimbra à procura dele, nós com cartazes, viram, conhecem, ele esteve aqui. Ninguém viu, ninguém conhece, mas nós não desistimos. Nós andámos em casas velhas, nós andámos em obras, andámos em todo lado. Não, andámos em poços, no rio. Claro, foram feitas várias buscas já no rio. Sim, pela BSP, pelos mergulhadores. Silvia, a família acredita na tese de suicídio, portanto? Sim, porque é como eu estava a dizer, se ele estivesse vivo, ele já nos tinha dado um sinal. Porque ele não saía sem dizer vou para aqui, vou para ali, se demorasse telefonava. Pronto, assim. Só que também é assim, já passou um mês. E nós andamos sempre à procura, sempre. Ainda há 15 dias desapareceu um mergulhador ali na Foz. Com essas buscas encontraram 3 senhores. Nós fomos 3 vezes ao Instituto de Medicina Legal do Porto. Para tentar reconhecer. Porque qualquer sítio para nós é válido. Ontem veio uma notícia no jornal que tinha aparecido um senhor em Viana do Castelo. Nós telefonámos para o Instituto de Medicina de Viana do Castelo para ver... Porque nós não sabemos nada. Ele não levou nada de casa. E esse desconhecido é que é aterrorizador. É um desespero constante. É nós não sabermos onde ele está. É nós querermos... Pronto, se ele aparecesse, estava ali, fazia essas coisas como deviam ser, estava ali. Assim nós não sabemos. Será que está bem? Será que está mal? Será que quando ele foi, chamou por nós e ninguém o socorreu? É um desespero constante. E o que é certo é que, até aparecer um corpo, há sempre uma réstia de esperança, não é, Silvia? Pois, nós temos a esperança. Professor Pinto Costa, efetivamente temos alguns indícios de que poderá ser efetivamente um caso de suicídio, mas não sabemos o que aconteceu e poderá haver outra explicação também para este desaparecimento. Pois, o problema fundamental está exatamente o que é que terá acontecido. Pelo que acabamos de ouvir, por um lado, pela determinação em relação ao suicídio, ao pedir a morte, num sofrimento intolerado. O facto do Sr. José Alves Simões Valente ser uma personalidade perfeitamente equilibrada não quer dizer que, depois de ter tomado conhecimento de que tinha um cancro no pulmão, naturalmente ele, como é normal numa situação deste género, pelo embate, teria elaborado o início de uma situação depressiva, agravada posteriormente quando os tais tumores a que se fala no cérebro, vários seriam metástases. É evidente que estas metástases cerebrais
interferindo com determinadas zonas, vão alterar aquela personalidade normal, inclusive, digamos, uma maior propensão para a determinação da morte. Portanto, quer dizer, aí nós temos que admitir que pela informação clínica, pela informação familiar, circunstancial, não admiraria nenhuma que num sofrimento de desespero o Sr. Simões tivesse pretendido acabar com a vida, até porque pediu aos familiares que o matassem. Este é realmente um aspecto. Aqui levantam-se depois outros problemas. Vamos admitir, teoricamente, que não estará morto, teoricamente. Na prática, tudo se conjuga para que esteja. Levanta-se o problema da família, dos familiares. Os familiares, enquanto não souberem definitivamente se o familiar morreu ou se não morreu, estão a elaborar um processo de luto com muita dificuldade. E aqui tem que se fazer uma chamada de atenção para que o nosso Código Civil, que é quem orienta casos semelhantes, o artigo 14 do Código Civil admite a chamada morte presumida. Em determinadas circunstâncias, quer dizer, a pessoa terá possibilidades de ser considerada como morta, a requerimento no Tribunal dos Familiares, 10 anos depois. Ora bom, parece-me a mim, nós estamos em 2011, tudo é suscetível de ser mudado, até o Código Civil, no dia 31 de maio de 2010, a Lei 9 veio alterar o Código Civil, dizendo que o casamento, artigo 1577, já não era necessário serem sexos diferentes e poderia ser o mesmo sexo. Se altera isso, porque é que não se há de alterar também, num aspecto humano, numa perspectiva humana razoável, o prazo, diminuir os 10 anos para 5 anos, até porque a própria lei já considera que se o desaparecido, entretanto, fizer 80 anos, o prazo baixa automaticamente para 5 anos. Mas, se for o menor, o prazo conta de 5 anos a partir da idade em que ele obtém a maioridade. Portanto, não seria nada de normal. 10 anos, na minha modesta opinião, não sou eu que faço as leis, mas na realidade parece-me extremamente excessivo. A lei também é um pouco confusa, um pouco ambígua, porque nós temos a possibilidade de, perante a situação, ao fim de 10 anos, considerar que o indivíduo morreu. A lei não admite que ele não esteja casado. Ora bom, há qualquer coisa de estranho. Quer dizer, morreu, está morto perante a lei, mas está casado artigo 14, mas ele continua casado. Ou seja, por outro lado, o artigo 115, mas no artigo a seguir vem uma contradição muito interessante. É que diz que ele pode casar. Ora bem, como é que um indivíduo pode casar? Se está morto. Não é se está morto. Se nós temos no Código Penal um crime que é bigamia, exatamente, que ninguém estando casado pode casar. Exatamente. Por outro lado, a própria lei que tem esta ambiguidade vem emendar de alguma maneira o disparate, com o devido respeito, porque diz, se se verificar que o falecido não estava falecido e ele aparecer, automaticamente a partir dessa ocasião considera-se que ele está divorciado, para que na realidade o casamento se possa considerar. Esta atrapalhada toda, é claro que nós andamos agora preocupadíssimos com o dinheiro e não propriamente com coisas humanas que iriam aliviar muito o sofrimento das pessoas, sim, porque a prática mostra. Oh, professor, deixe-me só acrescentar esta pergunta em cumprimento disso que está a revelar-nos. Se a família não requerer essa declaração de falecimento, ele não é dado como... Não, obviamente como morto, que esta morte presumida, a morte presumida exige que a família peça, se não exige, pedir, não é? Exige, portanto, mas em regra a família até antes disso já tem muitas diligências para conseguir efetivamente uma situação definitiva, porque a grande ansiedade da família, seja quem for o caso, claro, neste caso concreto, em todos, o que as pessoas querem é estabelecer na realidade se a pessoa está viva ou está morta. Desfazer aquele conflito de ordem psicológica. E a prática mostra que as pessoas adquiriram uma tranquilidade muito grande no momento em que diz o seu familiar está morto, mesmo sem ter na realidade o corpo. Não é isso. O que interessa, digamos, é o documento, é o reconhecimento pela sociedade, o reconhecimento oficial de que
é que a pessoa morreu naquela ocasião. Professor, e o que é que sucede se a pessoa aparece? Se a pessoa reaparece, já disse, se a pessoa aparece, a lei prevê prolixa, por exemplo, em relação a danos patrimoniais, se a pessoa aparece, tem direito a tudo o que havia naquele momento, não é quando desapareceu. Quer dizer, se for uma grande fortuna, a pessoa desapareceu, a fortuna foi gasta de alguma maneira, suponha que restam só 1000 euros, a pessoa só tem direito a 1000 euros. Para efeitos de casamento, o divórcio, automaticamente, como acabei de dizer, é estabelecido, não é preciso lesão nenhuma. E então, nessa altura, é que a pessoa poderá efetivamente casar. Deixe-me só fazer-lhe uma pergunta mais específica com este caso. Eu não sei, e a Sílvia aí pode ajudar-nos, se já tinha o Sr. José Valente iniciado alguns tratamentos de quimioterapia, radioterapia? Sim, já tinha feito essa pergunta, sim. Já se tinham iniciado? Já se tinham iniciado o tratamento. E radioterapia à cabeça 3 dias. Apenas 3 dias? Sim. Estes tratamentos podem motivar alterações de comportamento? Ora bom, estes tratamentos em particular? A pergunta está um bocado prejudicada, uma vez que já sabemos que ele tinha tumor cerebral. Portanto, as alterações... Até o tumor já podia ter ajudado a essas alterações. Quer dizer, as metástases cerebrais, que são uns prolongamentos, como se diz vulgarmente, umas ramificações. O cancro original era nos pulmões, mas ramificou para o cérebro, atingindo do cérebro todas as alterações de comportamento, inclusive uma maior prevalência de ideias de suicídio, para resolver aquele sofrimento, mal-estar que ele sentia, é perfeitamente... Mas não é regra. Não, antes pelo contrário. Quer dizer, o que acontece em regra é que as pessoas, quando têm cancro, há uma determinada fase inicial em que até querem morrer, mas depois, de uma fase terminal, acabam por aceitar essa situação. Curiosamente, há mais suicídios de pessoas que julgam que têm cancro e que não têm, e que se matam, do que propriamente as pessoas que efetivamente têm a doença em si mesma e afetando sobretudo. Não é preciso afetar o sistema nervoso, porque indiretamente aquela falta de projeto, a inaceitação, os problemas familiares, não querer deixar os familiares, etc, etc, tudo isso pode, na realidade, agravar. Há aqui um problema que se põe, não sei se os familiares fizeram isso ou não, mas seria de boa higiene mental colher aos familiares, por meio de uma cotonete na boca, saliva, para que amanhã, não aparecendo o Sr. Simões, mas aparecendo um esqueleto qualquer, nós podemos ficar tranquilos a ver se aquele cadáver desconhecido que apareceu era ele ou não. Portanto, é aquilo que nós podemos dizer, na realidade, integrar bem a noção de que, com humildade, provavelmente ele até pode nem aparecer, porque nem todos os casos da presunção de ser afogado temos que, com humildade, aceitar isso. Contrariamente, é lógico que se tenham feito já os sapadores, bombeiros, todas as diligências, é perfeitamente normal, mas temos que admitir que não. Mas amanhã pode aparecer daqui por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, sei lá, um esqueleto, e nós atualmente, com as tecnologias avançadas, podemos determinar o DNA nos ossos e comparar, se houvermos amostras prévias, e basta para isso tirar um bocadinho de saliva na boca, na mucosa dos familiares, para verificar se encontrar seria essa ele compatibilidade ou não. É uma tranquilidade até, porque se aparecer um esqueleto e disser que não é, pronto, é uma solução tem que uma certeza, não é? A dúvida, tem uma certeza absoluta. Sílvia, as autoridades nesta altura o que é que lhe dizem? Para ter paciência? Sim, para nós termos calma, mas é assim, eu também acho que, por exemplo, uma coisa que nós estamos admiradíssimos é que não aparece no site da Polícia Judiciária. O desaparecimento. O desaparecimento. Está na internet porque nós o colocaram, vocês o colocaram, sim. Mas no site da Polícia Judiciária não está. Só um instante. Professor, é normal a Polícia Judiciária mostrar no seu site as fotografias das pessoas que desaparecem? Digamos, é normal quando tem conhecimento das fotografias. Quer dizer, se a fotografia foi entregue à Polícia Judiciária. Foi entregue à Polícia Judiciária. Ora bom, eu não sou censor da Polícia Não, só estava a perguntar, eu só estava a perguntar para saber se era o trâmite, se era o que decorria. O normal, em regra, é a Polícia Judiciária dizer desapareceu fulano e mostra a fotografia. Às vezes até não aconteceu aqui, por qualquer razão que eu desconheço. Houve outros casos recentes, mas no meu sogro não aparece.
Silvia, e pergunto-lhe outra coisa. E neste momento pararam qualquer tipo de diligências para encontrar o seu sogro? As autoridades perguntam, as autoridades, sim, as autoridades, nós não sabemos o que é que eles fazem. Nós, mas família... dão-vos conta disso? Não, do que têm ninguém feito? nos liga, não. Porque até, pronto, como eu disse, nós fomos 3 vezes ao Instituto de Medicina Legal. A última vez que nós lá fomos, era um senhor que já estava desaparecido há algum tempo, que já estava lá há algum tempo, e é isso que me admira. A polícia não nos ligou a dizer que estava um corpo desaparecido para nós irmos lá reconhecer. Como é que tiveram conhecimento disso? Porque familiares, amigos que nós temos... Tiveram conhecimento por parte de estava lá um corpo, não? Nós, os nossos amigos, alguns familiares, é que estamos super empenhados porque nós queremos mesmo encontrá-los, esteja ele onde estiver, como estiver, qualquer notícia que surge na rádio, nos jornais... Claro. Tudo são indícios para vocês, não é? Sim. O seu sogro tinha dívidas? Não. Não. Ele tinha uma vida normal. Normal, não é? Sim, não tinha dívidas. Fazia o seu circuito normal de feiras, sim, onde trabalhava. Não tinha... Toda a gente estava bem com ele. Familiares no estrangeiro, amigos no estrangeiro? Não. Pelo menos que soubessem. O mal ele desapareceu, é assim, ele tem amigos e tem família espalhada, principalmente aqui pelo norte. Isso foi o que nós fizemos quando ele desapareceu, foi telefonar a amigos que ele tem, que continua a ter, a perguntar, olha, o senhor Caderno desapareceu, você não sabe, não viu nada. Prontos. E as respostas são todas negativas? Todas, ninguém viu, ninguém sabe, ninguém nada. Professor, o quadro não é muito auspicioso para... Não, o quadro não é muito auspicioso, mas para o encontro deste senhor. Está-se a ter um procedimento ótimo. Por qualquer razão que desconheço, não foi divulgada a fotografia, mas foi divulgada e está a ser divulgada pela Praça da Alegria. Também. E a Praça da Alegria realmente tem uma inserção talvez maior do que a difusão da fotografia pela Polícia Judiciária. Porque não só no país como em todo o mundo, através dos nossos imigrantes, este programa é visto regularmente e é apreciado. Imagina-se um caso de desespero, vou daqui para fora e vou para o estrangeiro. Não podemos dizer que não, porque todas as hipóteses são legítimas. Tudo leva a admitir que o rio, o afogamento, seria a hipótese mais provável. Mais provável não quer dizer que seja a única hipótese. Podia ter acontecido outra situação qualquer. Até porque não nos esqueçamos do pedido para que o matassem. Exatamente. Porque isto também pode revelar falta de coragem para assumir. Isso é altamente favorável a uma tendência de suicídio que, como digo, com aquela alteração do sistema nervoso central e o aspecto depressivo que ele já exibia depois de janeiro de ter tomado conhecimento de que tinha um cancro do pulmão, nem todos nós temos a mesma capacidade de aguentar certos traumatismos psicológicos. Dizer a um paciente, você tem um cancro do pulmão, ele pode, digamos, na sua ótima estrutura prévia psicológica, não aguentar aquele traumatismo, até porque era uma pessoa muito empenhada na vida, que tinha uma vida familiar com interesse nos seus negócios, tudo funcionava bem, era uma pessoa apreciada por todas as pessoas que conviviam com ele, portanto, talvez tenha sido um estímulo maior do que se não tivesse grande apoio da família, se não fosse estimado e se os negócios corressem mal. Portanto, tudo é relativo, depende muito... E também tudo é admissível quando estamos num desespero extremo, não é? Quando o que está em causa é a perda da vida a prazo. Quando sabemos exato, a perda da vida e não só, porque ele naturalmente que vislumbrava, parece que uma frase que eu vi há pouco que desconhecia, que tratassem bem da mulher. Sim, ora bom, isso denota mais uma agravante para a falta de interiorização daquele aspecto de morrer, melhor dizendo, deixar de estar vivo. Portanto, ele queria que houvesse uma continuidade do amor, do carinho que sempre demonstrou em relação à esposa, que tratassem dela como ele a tinha tratado. Eu julgo a perspectiva, professor, de não aguentar também a dureza dos tratamentos, não suportar a dor, foi algo também que a Silvia referiu. Tratamentos oncológicos, em relação algo que o senhor também referiu. É muito variável, porque também a maneira da pessoa reagir é diferente. Eu conheço o caso concreto de uma senhora que era muito vaidosa e que tinha um cancro. E propuseram-lhe fazer quimioterapia e radioterapia. E ela diz, não, careca que eu não quero ficar de maneira nenhuma. E não fez. E estava no seu direito de não ter feito. Por casualidade, já lá vão 20 anos e a senhora
continuou com o cabelo e faz a apologia de que não deixava meter no cabelo. Portanto, a vaidade às vezes também tem algo também pode ajudar. Deixe-me só perguntar-lhe o seguinte, por curiosidade, e exatamente por ter uma larga experiência neste campo. As doenças oncológicas que afetaram o cérebro neste senhor e que podem afetar o cérebro de qualquer um de nós, e o respectivo tratamento oncológico pode nos levar à perda de memória? Pode levar à perda de memória, pode levar à perda de conhecimento, pode levar à perda de raciocínio, pode levar a tudo, evidentemente, e até, digamos, porque o problema é muito simples de explicar. Nós temos 100 mil milhões de neurónios no cérebro. Tudo isso se passa automaticamente, ou deve passar, sem consciência prévia, e tudo funciona bem, como se fosse uma máquina super eletrónica. Mas, se vamos lesar alguns desses circuitos, tudo aquilo que está dependente desses circuitos começa a funcionar mal. E uma delas é o instinto de conservação da vida. Há uma coisa que nós todos temos, instinto de conservação da vida. Se é afetado aqueles circuitos que está relacionado, nós temos o invés. Ou seja, nós passamos a ter uma aceitação, ou melhor, até um desejo de morte, por avaria da distribuição desses que designamos por autoestima, não é? Mas a hipótese que punha era de, inclusivamente, este senhor ter decidido e dado uma volta e depois ter perdido a memória, não é? Era essa a hipótese que eu ainda levantava. Pois, eu dizer o momento exato nestas circunstâncias é um bocado complicado. Claro que naturalmente que se o senhor deixou todos os seus documentos, deixou todos os seus haveres que tinha com ele em casa, isso tem um significado diferente dessa hipótese de ir pelo caminho normalmente e momentaneamente passou-lhe aquela ideia pela cabeça. Não. Ele naturalmente estava dentro daquilo que era possível de se determinar em relação às consequências quando saiu às 6 horas da tarde ou cerca disso, no dia 25 de agosto, efetivamente que ele já tinha traçado a sua... E quando uma pessoa... É muito difícil, quando uma pessoa se determina em relação ao suicídio, faz a primeira tentativa, não resulta, faz a segunda, é muito difícil evitar, porque a pessoa está, por assim dizer, programada nesse sentido. É por isso que temos que ter sempre muita parcimónia quando atribuímos responsabilidade médica, responsabilidade civil aos médicos, aos enfermeiros, em casos do género. Temos que estudar pormenorizadamente, porque não é tão fácil de evitar essa situação e nós não podemos também, em relação a uma pessoa que está com ideias de suicídio, andar com ela agarrada, de maneira nenhuma. Portanto, não é 24 horas por dia. Professor, também esta família pode estar a viver um processo de culpa, de considerar que é responsável pelo ato que foi cometido. Isso é normal no processo de luto, quando nós temos uma perda em relação às pessoas que paradigmaticamente... O luto não é só às pessoas humanas, aos nossos próximos. Nós podemos fazer um luto porque o cãozinho desapareceu, porque o gatinho desapareceu. Ora bom, e então se calhar eu vou assumir um processo de culpa, porque se eu tivesse o cão mais preso e não deixasse andar por aí a vadiar, ele não tinha fugido. Portanto, o peluche ficou estragado, queimou-se porque eu deixei próximo do lume. Também posso fazer um luto em relação a isso. O luto é uma perda que é normal. Todos nós fazemos um luto quando perdemos alguma coisa, muito mais um familiar. Mas uma coisa é uma coisa é o luto por desaparecimento de alguém. Uma coisa é ter um luto, um dia, 2 dias, 6 meses, 1 ano... Vá lá, mais do que 2 anos já é patológico. Outra coisa é uma pessoa ter que sofrer o luto durante 10 anos porque a lei a obriga a ter o luto durante 10 anos. Mas de qualquer modo, mesmo que a lei determine que esse luto dure 10 anos, para algumas pessoas não chega, não é? Porque não aparece o corpo e as pessoas não se convencem. É o contrário. Quando não é aparecer o corpo, é haver o documento de que morreu. Professor, mas há muita gente que não se consegue separar da existência ou falta dela, não é? Do corpo. Não consegue adaptar-se a 100%, mas a prática mostra que quando as pessoas desaparecem, não é quando morrem, quando a pessoa desaparece e é dado oficialmente que morreu, o que está a acontecer agora aos 10 anos, a pessoa vira a página. É como se tivesse resolvido aquele sofrimento durante 10 anos. Não sei se concordam comigo ou não, mas na realidade... É muito recente o desaparecimento. É muito recente o desaparecimento. O que é que aconselha esta família a fazer? Esta família que na realidade se lembra dos aspectos positivos do familiar, que tinha muitos, pelos vistos, e que aceite com humildade que ele pode não aparecer. E não aparecer pelas circunstâncias que já disse. Há uma certa decomposição que é normal em todos nós. Sejamos desaparecidos, atiremos-nos ao mar ou... morramos numa cama sossegados,
nós sofremos uma degradação bioquímica normal, que as pessoas, em regra, não querem aceitar porque não querem morrer de maneira nenhuma, mas com humildade temos que ver. Nós um dia havemos de morrer. E, portanto, quer dizer, o Bertrand Russell, um grande filósofo inglês, dizia: só tem medo da morte quem não viveu bem a vida. Portanto, se algum dos senhores tiver medo da morte, melhor é fazer um balanço existencial. O que é que tem feito na vida que lhe leva a não ter vivido bem a vida? Isto temos tempo a tempo, no dia seguinte, começar o novo projeto com mais felicidade, mais harmonia, mais esperança com nós próprios e essa esperança é cimentada com a memorização do nosso familiar. Silvia, temos 30 segundos. Quer fazer um último apelo a alguém, a alguma entidade? Ou se o sogro eventualmente estiver vivo? Se ele estivesse vivo para voltar, e queria pedir a toda a gente que saiba alguma coisa para contactar a PSP, os bombeiros, que nos digam alguma coisa, porque nós queremos mesmo encontrá-lo. Era só isso que eu queria dizer. Silvia. A Praça da Alegria muito obrigado. volta amanhã. Muito obrigada. Bom dia.